Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou ler a partir do primeiro verso. João 15, de 1 a 17. Todos encontraram aí? Amém? Vamos à leitura. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Até aqui. Vamos orar mais uma vez agora diante da palavra. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos novamente pela liberdade que nós temos de leitura da Tua palavra. E oramos agora, Deus, porque nós temos a certeza, Deus, que essa palavra só é alimento para nós quando ministrada pelo Teu Espírito Santo. Que isso aconteça, Deus, que o Teu Espírito Santo coloque em nós essa palavra, que ela nos transforme, que ela de alguma forma sirva, Deus, para revelar a Tua vontade para nós, revelar o Teu querer, Deus, que a gente saia essa manhã desse lugar alimentados pelo Senhor, ministrados pela Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é de costume, no início do ano a gente começa a alimentar no coração expectativas do que a gente deseja que aconteça nesse próximo ano, não é?
gente começa a pensar no que a gente pode fazer e tudo mais. Aqui na igreja, na comunidade do Ipiranga, na IPI do Ipiranga, a gente tem feito esse exercício já desde o final do ano passado. A gente tem orado, quando eu falo a gente, eu me coloco o pastor Leonardo, o conselho da igreja, algumas pessoas da liderança da igreja. A gente tem se colocado diante de Deus e alimentado expectativas no nosso coração em relação ao que pode acontecer, ou ao menos aquilo que a gente deseja que aconteça na caminhada da nossa comunidade no ano de 2018. E a partir desse exercício que a gente constrói algumas coisas, que a gente confecciona o planejamento da igreja, que inclusive será apresentado nos próximos domingos para vocês. A gente constrói uma pauta, uma agenda para a igreja, programações. A gente conversa com as lideranças da igreja, no sentido de tentar fazer com que a liderança caminhe numa direção mais uniforme, numa direção mais comum a todos os trabalhos e a todos os ministérios. A gente tem feito esse exercício, meus irmãos, desde o final do ano passado, colocado diante de Deus as nossas expectativas, os desejos nossos em relação à vida cristã, especialmente a vida em comunidade. E algo que tem pesado no meu coração do pastor Leonardo, no coração da liderança da igreja, do conselho da igreja, é que, de alguma forma, nesse próximo ano, nesse ano de 2018, a gente consiga estabelecer uma dinâmica mais intensa na caminhada da nossa igreja em relação à prática do discipulado. À medida que a gente caminha do lado de Jesus, que a gente desenvolve a nossa vida cristã, que a gente adquire aí experiências com Jesus, com a sua igreja, obedecendo os mandamentos, praticando as ordenanças de Jesus, investindo os recursos que Deus tem nos dado no reino de Deus. À medida que a gente caminha, e vida cristã é caminhada, a gente vai adquirindo uma maturidade, a gente vai percebendo melhor algumas realidades, sobretudo as realidades espirituais. E a gente precisa, irmãos, em determinado momento da nossa caminhada cristã, identificar o que de fato é compromisso com Jesus e caminhada ao lado de Jesus Cristo. Porque a gente pode cair na armadilha de achar, de pensar que andar com Jesus, de caminhar com Jesus Cristo, é apenas absorver, obedecer, incorporar na nossa rotina algumas participações estéticas de programação, de religião, de rituais e tudo mais. A gente precisa diferenciar, irmãos, o que é compromisso com Deus e o que é adesão a um movimento que seja. Em algum momento, a gente vai conseguir olhar para a chamada igreja de Jesus, olhar para o nosso coração e identificar que há muitas pessoas que aderem ao movimento, que têm adesão à mensagem, que têm simpatia ao desafio da missão, que de alguma forma estão ali, presentes, talvez com uma regularidade maior, talvez não, mas estão ali presentes, participando de alguma forma do movimento, olhando as coisas acontecendo, até se colocando à disposição para ajudar em alguma coisa ou outra. Existem muitas pessoas que aderiram ao movimento de Jesus, porque acharam na mensagem uma resposta para um sentido da vida, encontraram na dinâmica uma boa forma de se viver, ajudando as pessoas, pensando no próximo, tentando combater alguns desvios comportamentais,
mas que ainda não conseguem se colocar diante de Deus, estabelecendo um compromisso total na presença de Jesus. E esse é o outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que obviamente têm adesão, estão ali presentes, participam, se envolvem com regularidade, só que incorporaram em suas vidas uma dinâmica de discipulado, uma caminhada realmente do lado de Jesus, uma caminhada de dedicação exclusiva, uma caminhada de obediência exclusiva, uma caminhada de compromisso completo com Cristo e com a sua igreja. Vida cristã, aquilo que Jesus espera de nós, é isso aqui, é caminhada com compromisso. Adesão sempre vai ter. Gente para ouvir a palavra de Jesus sempre vai ter. Inclusive, existiu na época em que Jesus Cristo esteve entre nós. A multidão sempre vai estar lá. As pessoas da adesão, as pessoas da simpatia, as pessoas que olham para a mensagem e pensam assim, está aí algo bom para eu ouvir. Está aí alguma coisa legal para eu incorporar aí na minha vida, na minha agenda, eu organizo aqui e eu insiro alguma coisa a mais. Né? As outras coisas eu não mexo, mas eu coloco ali religião. E aí eu coloco um dia na semana, uma prática aqui e ali, e eu vou vivendo dessa forma. A multidão sempre vai estar lá. Agora, o que Jesus espera é discipulado, é compromisso, é caminhada. Uma chave, eu comentava isso na nossa aula que nós tivemos antes do culto, uma chave boa para um entendimento mais próximo da realidade da mensagem do Evangelho, é a gente entender como é que se dava, como é que funcionava essa relação entre mestre e discípulo na época de Jesus. Não sei se você tem em mente como é que isso acontecia. Na nossa época, dificilmente a gente encontra bons exemplos, de uma relação entre mestre e discípulo. Dificilmente. Aliás, as pessoas cada vez mais cedo têm se tornado mestres em alguma coisa, exemplos em alguma área. Sou lá, tem 30 anos de idade, 5 anos de experiência técnica em alguma área. Ela é considerada já um caso de sucesso. O sujeito, com 30 anos, já atingiu o seu primeiro milhão. Né? Hoje a gente tem poucos exemplos de uma pessoa com experiência, com bagagem, com anos de vida, com conhecimento, e estabelecendo uma relação com uma outra pessoa mais nova, com menos experiência, com menos bagagem, e se dispondo a passar esse conhecimento, essa experiência para essa outra pessoa. Essas relações de mestre e de discípulo são difíceis de serem encontradas na nossa cultura atual, ocidental, contemporânea. Muito difícil, porque tem essa situação que eu falei para vocês, que as pessoas já são consideradas exemplares muito cedo, ou outras pessoas que têm experiência, que têm caminhada, que têm bagagem, não se dispõem a caminhar com aquela que ainda não tem. Por exclusivismo, eu não quero passar o meu conhecimento, porque se eu passar, eu vou perder o emprego, vai acontecer o que comigo? Ou por falta de disposição mesmo, por um desvio geracional. A gente não tem mais na nossa cultura, essa ideia de passar os valores, as práticas de pai para filho, sabe? Essa realidade, ela é muito
ela está muito contida naquele mandamento, sabe, dos 10 mandamentos, não sei se é o segundo ou o terceiro, que nos desafia a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é exatamente reconhecer que pai e mãe têm alguma coisa para me oferecer. E aí essa relação se estabelece, de passar o que eu não tenho, eu vou pegar do meu pai e da minha mãe. É mais ou menos uma relação como essa, que era estabelecida nos tempos de Jesus. Hoje em dia a gente não tem muita ideia, porque isso dificilmente existe. Mas na época de Jesus, os mestres da lei, aqueles que Jesus estabeleceu grandes debates, grandes discussões. Aliás, tinha uma classe de pessoas que Jesus gostava de discutir, sabe, textão no Facebook. Eles gostavam de textão, mas só que essa galera, dos mestres da lei, de discutir. Esses mestres da lei, eles estabeleciam relações de discipulado. Cada um deles trazia para si crianças, adolescentes, para caminhar junto, para passar a sua interpretação em relação à lei para esses jovens. Uma criança que nascia na época de Jesus, no contexto religioso de Israel, nos tempos de Jesus, era encaminhada para absorver os valores religiosos judaicos. Você sabe disso. Até os 8 anos de idade, a partir dos 8 anos de idade, a criança já era incentivada a aprender a ler e a entender a lei e a palavra. Até os 10 anos, a criança que se destacava dentre as crianças, as que se destacavam, já tinham decorado em seus corações, em suas mentes, a Torá. Os primeiros livros. Com 10 anos de idade. Às vezes a gente tem dificuldade de... fala um versículo aí. O Senhor é meu pastor, não é? Esse. Com 10 anos, a Torá já estava decorada. E essas crianças continuavam uma caminhada de absorção dos valores religiosos. Com 14 anos, os que mais se destacavam dentre as crianças, já tinham toda a escritura sagrada guardada e decorada. E a partir dos 14 anos, os que não se destacaram iam para as suas casas, para as suas famílias, exercer a profissão do pai, da casa, e os que se destacavam, eles iam para caminhar junto a algum mestre da lei, para continuar essa inserção e essa caminhada na interpretação da lei do Senhor. Eles se juntavam a um mestre da lei, e esses eram considerados os talmidim, os aprendizes, os discípulos, e caminhavam com os mestres da lei. Vocês se lembram da passagem de Samuel, quando a mãe do Samuel deixa o Samuel com Eli? Mais ou menos essa relação. A criança era deixada com um mestre da lei, para esse mestre da lei conduzir a sua vida. E essa relação existia na cultura religiosa da época. E aí Cristo Jesus, ele vem, e a forma como Jesus, ele estabelece as suas relações de transmissão da mensagem do Evangelho, é a mesma. Porque a relação é essa, de discipulado, de proximidade, de intensidade. E Jesus, ele se apresenta diante das pessoas, da sociedade, como um mestre da lei também. Ele era mestre. Aliás, muitos chamavam como tal, como mestre. Ao contrário dos mestres da lei de Israel, que selecionavam os pequenos desde o nascimento,
dos seus primeiros passos e pesavam sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, sobre esses jovens, a sua própria interpretação da lei, e faziam com que esses seguissem a sua interpretação da lei. Jesus, o contrário, ele chama pessoas já com uma certa idade, pessoas que não tinham nenhum destaque na sociedade, nenhum destaque, nem profissional e muito menos religioso. Só que exatamente essas pessoas que Jesus chama para si, para estabelecer a sua relação de discipulado. Os talmidim de Jesus não eram jovens promissores, jovens que se destacaram como Daniel, sabe? Os seus amigos lá na Babilônia. Jesus pegou gente da gente simples, e estabeleceu a mesma relação de discipulado. E o contrário também dos mestres da lei, que pesavam nas costas dos seus talmidim a sua própria interpretação, muito literal, muito pesada, do que deveria ser feito, a partir dos mandamentos. Jesus distribuía os seus mandamentos, as suas orientações, e essa distribuição, e esses mandamentos, e essas orientações, pelo próprio Jesus, ele as considerava como um fardo leve, um descanso para os seus discípulos. É exatamente nesse contexto que Jesus questiona o peso carregado, tanto pelos mestres da lei, quanto os discípulos dos mestres da lei, em contraponto à sua mensagem de leveza, de amor e de uma interpretação mais profunda das Escrituras Sagradas e da lei do Senhor. Jesus Cristo, meus irmãos, ele estabeleceu da mesma forma como os mestres da lei uma relação de discipulado, uma relação próxima, intensa, de caminhada, de transmissão de um conhecimento a partir da experiência. A partir da experiência. Esse é um outro equívoco que nós estamos o tempo todo cometendo, de achar que a transmissão de conhecimento se dá apenas por metodologia pedagógica, por exposição de um conteúdo. Então a gente, escola dominical, aqui a gente vai estudar o livro de João, e aí a gente esquematiza, a gente traz uma mensagem sistematizada, e a gente comete, vez ou outra, esse equívoco de achar que conhecimento se transmite apenas por exposição de um conteúdo. Ou conhecimento a gente adquire a partir de uma experiência íntima, de foro íntimo e pessoal. Então, se eu estou interessado em conhecer alguma coisa, eu vou atrás. Aí eu compro um livro, eu assisto um tutorial na internet. Aliás, a nossa geração é a geração do tutorial, não é? As crianças, incrível, não pergunta mais nada, que você viu, já aprendeu, já fez. Por quê? Porque colocou lá no Google, no YouTube, e sempre tem um louco que tentou fazer o que você está tentando fazer exatamente agora, não tem? Como consertar a geladeira, assim, aí tem lá um sujeito que já passou pela mesma experiência. A nossa geração é assim, acha que conhecimento se adquire no foro íntimo, pessoal. Eu vou lá e procuro e absorvo. Conhecimento verdadeiro para a vida, irmão e irmã. O paradigma de transmissão, de conhecimento, de conteúdo, que a gente encontra na pessoa de Jesus Cristo, é por experiência. É por experiência. Ouvindo, vocês ouviram o que eu disse. Lembra Paulo em Filipenses? Vocês me viram fazendo,
Vocês ouviram as minhas palavras. Ou seja, não é assim, vocês participaram lá do seminário de vida cristã. Paulo não falou isso. Vocês fizeram a classe do catecúmenos na igreja. Falou isso. Vocês leram o livro tal, a cartilha tal, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster. Não, vocês ouviram as minhas palavras. Vocês viram os meus atos, o meu comportamento. Façam o mesmo. O paradigma de transmissão de conhecimento de Jesus é por experiência. É por caminhada, andar junto. A gente precisa entender isso. Na nossa vida cristã. As pessoas vão crescer espiritualmente, óbvio, participando das dinâmicas que a comunidade oferece. Das séries temáticas que a comunidade oferece. Dos estudos compromissados com a palavra que a comunidade oferece. Tudo isso faz parte. Mas o que define, essencialmente, o crescimento de alguém, a absorção do conteúdo, da mensagem do Evangelho, é a caminhada. É a experiência. São as experiências de afetividade cristã que a gente pode ter. Que Cristo teve com os discípulos. Que num primeiro momento, poderia, a metodologia de Jesus poderia ter sido considerada um fracasso no primeiro momento. Não é? Porque Jesus lá chamou os seus talmidim para caminhar junto. 12. E caminhou com esses homens. É assim que faz. Não, Pedro, não é assim, faz desse jeito. Olha, aí no Sermão do Monte ele descreve toda a ética dele, o jeito de pensar, o jeito de fazer, o jeito de se comportar. É assim que faz. Olha, eu estou fazendo, olhem para mim. E passou anos com esses homens. Não foi assim 12 encontros que a gente faz na igreja, né? 4 semanas. Não, 3 anos junto, dormindo, comendo, orando, realizando milagres, os discípulos vendo, ouvindo, e no final, de repente, não deu certo, porque Jesus, ele fracassou no seu ministério, porque o potencial líder religioso, ele de repente se entregou às autoridades da época, de repente ele foi julgado condenado, esse sujeito fracassou. Tudo aquilo que ele alimentou no nosso coração de sucesso ministerial, pessoal, ele ali estava deixando de lado, se entregando. A gente olhar, irmãos, para a primeira fase do discipulado de Jesus, a gente pode avaliar essa fase como um fracasso. Porque o próprio Jesus fracassou e os seus discípulos muito mais. Muito mais, porque na hora de testar as convicções desses discípulos, esses discípulos foram reprovados, todos eles. Todos eles. Agora depois, deixa eu olhar para o quadro todo, para a obra completa, a gente vai perceber o quanto esses homens, eles foram impactados, não pela mensagem apenas, mas pelas experiências que eles tiveram com Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje, porque Jesus se dispôs a andar junto com os seus talmidim, os seus meninos, entre aspas, os seus pequenos cristos, os seus jovens promissores, a classe, a elite futura de Israel, só que não, entre aspas. E nós estamos aqui hoje, porque existiu uma relação próxima de discipulado. E a igreja caminha, meus irmãos. A mensagem ela continua, porque pessoas têm se colocado à disposição de Jesus para fazer o mesmo com outras pessoas.
sei se você já parou para pensar. A igreja de Cristo caminha porque o discipulado está acontecendo. Porque as pessoas estão estabelecendo relações de afetividade espiritual, de discipulado. Se você pensar na sua vida, na sua conversão, nas suas primeiras experiências de fé, algumas pessoas vão vir aí na tua mente. Certamente. Algumas pessoas que caminharam com você, que oraram com você em momentos cruciais, que sentaram do teu lado com a palavra e explicaram para você, essas pessoas, o significado. Mas essas pessoas não explicavam apenas o conteúdo. Comigo aconteceu assim. É a experiência, é o testemunho. Se você parar para pensar a sua história de fé, você vai identificar pessoas. Pessoas que te influenciaram. Pessoas que estabeleceram com você algum tipo de relação de discipulado. Que se dispuseram a compartilhar. Compartilhar não apenas conhecimento, mas compartilhar a vida. Compartilhar a vida. Se a gente quiser, irmãos, ampliar, crescer na presença de Jesus, se a gente quiser ter um ano de 2018 progredindo na nossa vida cristã, considere, irmãos, a possibilidade de você estabelecer algum tipo de relação de discipulado com uma outra pessoa. Considere essa possibilidade. Eu sei que a nossa vida é uma loucura. Agenda difícil hoje. Mas a gente encontra tempo para tanta coisa, né? A gente encontra tempo para tanta coisa. Para tanto vídeo no YouTube, não é? Para saber fazer alguma coisa. A gente encontra tempo para tanta coisa. Considere, irmãos, essa possibilidade de você, permanecendo em Cristo Jesus, ser usado por Cristo Jesus para frutificar, para dar frutos, para crescer, para a sua vida crescer, para a comunidade que você faz parte crescer, para o reino de Deus crescer. Não porque a gente quer crescer, mas porque isso acontece naturalmente. Naturalmente. É a lei da natureza, e Cristo Jesus tem essa especialidade na comunicação da sua mensagem, de trazer verdades evidentes, simples verdades, para aplicar a sua mensagem. O nosso Pai é um agricultor. Ele é o dono da videira, é o dono da plantação, é o dono de tudo. Jesus Cristo é a videira. Ele nos sustenta. Ele nos dá o que a gente precisa, o alimento que a gente precisa. E nós somos os ramos. O fruto vai estar em nós. O fruto não está no agricultor. O agricultor vai colher o fruto. O fruto vai nascer nos ramos. E a lei é essa. Se o ramo der fruto, o agricultor vai lá podar o fruto. E às vezes essas podas, irmãos, dói um pouco. Dói um pouquinho, né? Mas vai servir para dar mais frutos. Mais frutos. Agora, se o ramo ele não estiver dando nenhum fruto, não tem o porquê ele permanecer na videira. Não tem o porquê. Aí ele vai ser podado. E aí vai cair no chão, vai secar e vai queimar. Irmãos, a mensagem que eu tenho para o teu coração essa manhã é que você considere
a possibilidade de estabelecer uma relação de discipulado com uma outra pessoa. Você pode estar em dois lados. Você pode estar do lado daquele que já tem uma caminhada, que já tem uma certa experiência, que já tem algo para contar. Jesus ele já fez alguma coisa na tua vida. Você tem algum conteúdo, você tem um evangelho para passar para as pessoas, você tem um testemunho. Então você pode passar isso para quem não tem. Agora você pode estar do outro lado também. Você pode estar do lado daquele que precisa de acompanhamento. Você precisa de absorver experiências de outras pessoas. Então considere, meus irmãos, o fato de você andar com alguém para colher, captar essas experiências. Porque vida cristã, comprometida com a palavra, comprometida com Jesus, é uma vida que caminha em discipulado, que vive de fato, que se expõe, que transparece a fraqueza e a limitação. É diferente daqueles que caminham em adesão, que estão ali participando. E é triste, irmãos, perceber que vai ter gente que vai caminhar dessa forma a vida toda, distante de uma vida comprometida com o evangelho, com o discipulado. Vai observar a vida toda, vai observar de longe a vida toda. Que em nome de Jesus você tenha a coragem de estabelecer uma relação de discipulado dentro da comunidade. Por isso que precisa de comunidade. Porque discipulado é gente, é relacionamento, é afetividade. Não existe vida cristã dentro do quarto, refletindo nos pensamentos cristãos e tudo. Não existe isso. Vida cristã é aqui, é igreja. É a gente se conhecendo, a gente acertando as nossas diferenças. Isso que é vida cristã. E a gente se aprofundando nas relações, com intimidade, com exposição, e sendo pautado pela palavra, caminhando em discipulado, em discipulado. É dessa forma que o conhecimento é transmitido, a partir das nossas experiências. E eu queria encerrar essa mensagem apenas pensando algumas verdades do texto que nós lemos, que nos traz essa ideia de discipulado. Jesus estava ali, falando com os seus discípulos e ilustrando como é que se dá essa relação de discipulado. Vocês têm que permanecer em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês serão considerados os meus discípulos. E como que vocês permanecem em mim? Se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. E qual que é o meu mandamento? Meu mandamento é amar uns aos outros. Então se vocês se amarem, se vocês me amarem, se vocês conseguirem viver esse amor, vocês vão permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão considerados os meus discípulos. E discípulos considerados assim, ligados a Jesus Cristo, que é a videira, esses discípulos naturalmente, eles darão frutos. É assim que funciona a relação de discipulado, o discipulado de Jesus, não o discipulado dos mestres da lei, que era conhecido a partir daquela frase que às vezes a gente usa, faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com um jugo pesado, o peso da lei. A relação de discipulado de Jesus é essa. Uma relação que, incrivelmente, Jesus Cristo compara com uma relação de amizade. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. A relação não é pesada. Não é, vocês estão acostumados com essa relação entre rabi
e talmide, de mestre e aprendiz, vocês estão acostumados a entender essa relação como uma relação pesada. Calma, a minha relação é leve, eu os considero amigos, porque eu tenho compartilhado com vocês tudo o que eu tenho recebido do meu Pai. Uma relação de amizade. E como que se dá essa relação, meus irmãos? A partir do texto que nós lemos, a gente percebe logo no início que, apesar dessa relação leve de amizade, debaixo do amor, existe uma relação de hierarquia. Há uma hierarquia aqui muito bem definida. O pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Isso aqui é hierarquia. E é hierarquia por uma condição existencial, não por conveniência injustificada. O que eu quero assim, vai ser assim, pronto, acabou. Mais ou menos como a maior parte das relações de hierarquia nos dias de hoje se estabelece. Por isso que é complicado hierarquia. Porque normalmente a hierarquia é injustificada, é assim, pronto, acabou, é do meu jeito e vai ser assim. A hierarquia que a gente define, pinça do Evangelho, especialmente desse texto que nós lemos, é uma hierarquia a partir de uma situação existencial. Deus é o Criador de todas as coisas. E porque é Criador de todas as coisas, obviamente, Ele é o dono de tudo. O Pai é o agricultor. Eu sou a videira.